Notícia que foi o próprio Pedro Lourenço que confirmou ao canal, no caso Cruzeiro Esportes, depois do jogo, né, da Raposa contra o Sampaio Corrêa, onde assim, ele foi perguntado sobre esse camisa 10, que toda a torcida está nessa expectativa de ter a contratação. E enfim, o Pedro Lourenço disse que está de pé ainda e que vai trazer sim, tá, esse camisa 10 para o meio da temporada e que só está esperando a diretoria, que é eles que vão avaliar para ver quem seria uma boa opção e não o Pedro Lourenço, né? Então o Pedro Lourenço deixando claro que vai sim ter essa contratação de um camisa 10, possivelmente tendo a ajuda do empresário que já havia prometido para o Ronaldo desde quando ele tinha chegado no Cruzeiro, lá em dezembro do ano passado, que iria ajudar o Ronaldo a trazer um jogador para essa posição, e é isso que deve acontecer possivelmente no meio da temporada. Igual eu falei para vocês, a janela que só abre no dia 18 de julho agora de 2022, então o Cruzeiro aí tem um pouco mais um pouco menos do que 2 meses para ter essa avaliação de mercado e ver quem poderia ser uma boa opção para o Cruzeiro. Igual eu falei para vocês, tem que ver ainda algumas questões, como por exemplo na atual posição e formação que o Cruzeiro tem jogado, será que seria interessante trazer um camisa 10? Porque realmente eu vejo que se o Cruzeiro jogasse naquele antigo esquema de 4-3-3, né, com um meio ofensivo e 2 volantes, podemos dizer assim, eu acho que aí sim, nós teríamos pouquíssimas opções para esse setor, mas atualmente o Cruzeiro joga ali com apenas 2 jogadores de meio de campo, sendo a maioria das vezes o William Oliveira e o Fernando Carnezinho. Se fosse trazer um meio ofensivo, esse jogador teria que ter um papel um pouco defensivo, tendo que voltar, porque se for, poderia ser difícil achar esse jogador que seria uma boa opção nesse esquema tático do Paulo Pezzolano. Enfim, isso aqui é interessante ressaltar para vocês, que até um jogador que eu vou citar aqui agora há pouco, que era no caso do Ricardo Goulart, ele que no Santos o técnico tem jogado um esquema que não é com 5 defensores, mas é um 4-4-2, com 2 volantes e alas pelas beiradas, né? Então um ala direita, um ala esquerda, e o Ricardo Goulart fica meio que sem uma função, né? Sem ser um meia ofensivo. E até falando dele aqui, né? Um nome que foi especulado justamente por conta dessa frequência dele estar jogando no Santos bem baixa nos últimos jogos. Para falar a verdade, nas últimas partidas até que ele teve uma sequência boa, nos últimos 5 jogos ele jogou 2 como titular, mas mesmo assim tem um maior salário do time, a expectativa era dele ser o titular absoluto, o que acabou não acontecendo. 23 jogos até aqui na temporada, até que está indo bem, 4 gols e 3 assistências, jogador que tem 30 anos de idade, muito por conta da boa passagem dele pelo Cruzeiro lá em 2013, 2014, e que sem dúvidas tem uma boa relação com o Pedro Lourenço. Eu acho que assim, se ele quisesse sair do Santos, sem dúvidas o Cruzeiro estaria interessado no jogador, que não é um cara que tem um salário muito fora da realidade, igual alguns ali que no caso ganham 600 mil, 800 mil por mês. O Ricardo Goulart tem salários próximos de 350 a 400 mil no Santos. Claro que pode aumentar de acordo com bonificações, mas se você for pensar que se o Ronaldo e o Pedro Lourenço quiser, no caso, trazer um jogador nesse nível, eu nem acho que seja um valor totalmente fora da realidade financeira do Cruzeiro hoje. E você, o que acha a respeito do Ricardo Goulart? Deixa aqui embaixo nos comentários, e também sobre esse caso que ele está vivendo. Esse vídeo é a respeito assim, de um meia ofensivo que poderia ser uma boa para o Cruzeiro, e eu já trouxe vídeo aqui dele para vocês, mas hoje trazendo uma atualização e uma informação interessante, que é a respeito do Jean Carlos, jogador de 30 anos de idade, que no caso desde o final de 2020, né, já tem sido muito especulado no Cruzeiro, por conta do excelente momento que ele vive na equipe do Náutico, onde assim, em live nessa última segunda-feira, no canal do Nicola, ele perguntou para o presidente do Náutico sobre o Jean Carlos, se tinha proposta, procuras de alguns times, e assim, ele falou sobre o valor da multa rescisória, que boa parte dos times do futebol brasileiro, quando descobre o valor dessa multa, acaba desanimando de, no caso, tentar pagar, porque é um valor muito acima da média, ainda mais para o Jean Carlos, que está disputando a Série B e já tem 30 anos de idade. Ele falou que teve uma proposta de um time do Irã, em algo próximo de 600 mil dólares, que é o equivalente hoje a um pouco mais do que 3 milhões, às vezes ali pela variação do câmbio, 3 milhões e 200 mil reais, que é um valor até que interessante, né, e que nem abriu conversa, o Náutico nem quis abrir conversas com esses valores, próximo dos 3 milhões de reais, justamente por entender, né, a importância do Jean Carlos e não gostaria de se desfazer do camisa 10 nessa atual temporada. Igual eu falei para vocês, eu acho que essa multa rescisória deve ser um valor bem acima disso, deve ser uns 12 milhões de reais, eu acho que por aí, tá? Não ficaria surpreso. E o Cruzeiro, será que se fosse interessado no meia, iria pagar mais do que, sei lá, acho que uns 5 milhões e meio para começar a negociar com o Náutico, 5 milhões para ter um jogador de 30 anos de idade? Teria que ver se valeria a pena ou não.
mas é fato que o Jean Carlos vive uma fase muito boa. Nesse ano não está vivendo um excelente momento, igual teve no ano passado, mas ainda assim tem bons números, 24 partidas, 5 gols e 2 assistências. E o próprio exemplo disso foi na partida contra o Cruzeiro. O Náutico perdeu por 1-0 e o Jean Carlos praticamente teve umas 6 oportunidades que ele mesmo criou de chutes de fora da área, de falta. Deu um trabalho absurdo pro goleiro Rafael Cabral, então a torcida do Cruzeiro naquele jogo ali também gostou bastante do jogador, que realmente viu uma baita fase. Ano passado 45 partidas, 13 gols e 12 assistências, assim como em 2020, números bem parecidos, 49 jogos, 13 gols e 8 assistências. É um cara que dá muita assistência, marca muitos gols. Na minha opinião, poderia ser uma boa opção, mas será que pagar 5 milhões de reais compensaria? E olha que eu tô chutando baixo, hein? Se 3 milhões de reais nem abriu conversa, será que aceitaria vender por 5 milhões? Tem que ver essa questão. Igual eu falei pra vocês, eu acho que na mente do Ronaldo, se eu tivesse no lugar dele, né, eu pensaria em algumas opções mais baratas do futebol sul-americano, quem sabe ali até um pouco mais caro, 8, 9 milhões, mas que teria um potencial de revenda pensando a longo prazo. E você, o que acha a respeito do Jean Carlos? Acho que poderia ser uma boa. Dou Cruz para saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O assunto desse vídeo que eu quero falar aqui com vocês, que é o principal, né, tema aqui é a respeito do Everton Ribeiro, onde assim, já tinha surgido notícias lá do site Fla Web, falando que o Ronaldo tinha procurado os representantes do Everton Ribeiro para contratar nessa temporada de 2022. O que eu já achei bem suspeito, né, porque eu acho que não compensaria de forma alguma, e também até acho que pelo Cruzeiro estar na Série B, não acho que o Everton Ribeiro trocaria o Flamengo pelo Cruzeiro. Nessa matéria ainda que eu trouxe na semana passada, falava que os valores seriam algo próximo de 30 milhões de reais para tirar ele, o Everton Ribeiro, do Flamengo, já que o Flamengo já tinha propostas no ano passado de algo próximo de 36 milhões do mundo árabe e acabou não aceitando vender o ponta. Enfim, e aí eu perguntei para o Nicola nessa última quarta-feira, que ele estava fazendo algumas lives respondendo algumas perguntas. Eu vou deixar aqui o trecho, né, de 1 minuto e pouco aqui para vocês, onde ele explica muito bem em relação a esse ponto de por que é bem viável pensar, por exemplo, numa contratação de um grande jogador para a Série B agora em 2022. Gustavo Ferreira Machado, Cruzeiro procurou o Everton Ribeiro, vi notícias falando em 30 milhões. E o Guzmão, que deu o caso. O Gustavo não tem a menor chance de o Everton Ribeiro ser contratado, a menor. Só para vocês entenderem um pouquinho do contexto, pessoal. O Cruzeiro hoje não quer chegar a 50 mil reais por mês para o Daniel Júnior, tá batendo na tecla de que pode pagar no máximo 25 até 30 mil reais por mês. Imagina que você faz e fala isso para o Daniel Júnior, paga 90 mil reais para o Edu, exige que alguns jogadores contratados pela antiga administração baixem seus salários e contrata o Everton Ribeiro para ganhar 1.300.000 reais por mês. Você destrói o ambiente, você acaba com o elenco. Porque aí o cara vai falar, mas peraí, comigo você não podia chegar a 50 mil reais, você me pagou 30 mil e acabou. E aí você vai pagar 1.300.000 para um jogador, sendo que, detalhe, a folha salarial do Cruzeiro hoje gira na casa dos 2.700. O Everton sozinho ganharia metade dos salários do elenco. E aí, só para completar, além dos salários, que são completamente incompatíveis com a realidade financeira do Cruzeiro, tem a compra dos direitos econômicos. O Everton Ribeiro tem direitos econômicos presos ao Flamengo, e o Everton já foi alvo de propostas do Catar, dos Emirados Árabes, da Arábia Saudita, e em todos os momentos o Flamengo nunca cogitou a possibilidade de liberá-lo por menos de 6, 7, 8 milhões de dólares ou de euros, tá? Então, essa é uma conversa que a gente pode descartar. E além disso, eu colocaria que pelo Everton Ribeiro ter sido convocado algumas vezes, nesse ano também, no ano passado, não compensaria muito para ele deixar o Flamengo agora, que já está adaptado para jogar pelo Cruzeiro, ainda mais esse fator aí de estar na Série B, justamente pensando, né, no caso, uma futura convocação. Porém, eu vejo que quando o contrato dele terminar, que vai até dezembro de 2023, quem sabe lá para o início de 2024 seria mais viável, com o Cruzeiro tendo uma situação bem mais tranquila, né, espero eu já na Série A, com uma situação financeira bem tranquila, e o Everton Ribeiro estaria com 34 anos de idade, já estaria bem experiente, porém quem sabe para fazer essa volta, né, e se aposentar, eu aceitaria tranquilamente. Os números dele até aqui nessa temporada, 25 partidas, 4 gols e 1 assistência. Os números já são até quase melhores do que na última temporada, onde ele fez 50 jogos com 2 gols marcados apenas e 9 assistências. Jogou pelo Cruzeiro muito bem em 2013 e 2014, sendo bicampeão brasileiro, né, com uma média bem interessante de gols e partidas. Depois foi vendido lá no final de 2014 para o Al Hilal, enfim, clube lá dos Emirados, com um valor superior
a marca de 35 milhões de reais em 2014, e eu já tinha falado aqui também, o Flamengo já recebeu algumas propostas do mundo árabe de algo superior a 34, 36 milhões de reais no início do ano passado e no final de 2020 para vender o Everton Ribeiro, e não aceitou por conta do jogador ainda ter um certo protagonismo, né, dentro do time. Então eu acho que esse caso aí de pensar, nem o Everton Ribeiro em si. O penúltimo assunto desse vídeo é sobre um jogador que, ao menos na minha opinião, poderia ser uma boa opção para o Cruzeiro como opção de camisa 10, né? Já trouxe aqui para vocês o Orejuela, que na minha opinião, se tivesse em boas condições físicas, eu traria para ser esse reforço na lateral direita. E esse camisa 10, qual que é a expectativa do Ronaldo? Será que vai ter uma grande contratação? Enfim, eu tô trazendo aqui alguns nomes que eu acho que poderia ser uma boa opção. Já trouxe alguns mais jovens, promissores aqui no canal. Inclusive na tela final vou deixar algumas outras sugestões para vocês, que é a respeito do Daniel Bessa, jogador de 29 anos de idade, que atualmente está lá no futebol italiano, no Hellas Verona, indo para sua segunda temporada consecutiva por lá. Já teve diversas outras passagens também, que eu vou comentar com vocês agora há pouco. Ele que, no caso, joga no futebol italiano há vários anos, tá? Ele ficou quase 10 anos seguidos por lá, antes de voltar ao Goiás no início da temporada de 2020, quando a equipe estava também na Série A naquela ocasião. Por lá ele não chegou a terminar o Campeonato Brasileiro e tudo mais, jogou apenas no caso, uma parte ali do Campeonato Estadual e uma parte também do Campeonato Brasileiro. Foram 23 partidas com 5 gols e uma assistência. É um jogador muito diferenciado, você via isso no atleta, porém assim, não conseguiu ter essa sequência maior e depois disso acabou voltando ao futebol italiano pelo Hellas Verona, e desde quando ele voltou, né, até aqui no momento que eu estou gravando esse vídeo, já soma 44 partidas com 1 gol e 4 assistências. Ele que tem jogado um pouco mais recuado, porém, na minha opinião, se ele viesse para ter um salário ali perto do que o Cruzeiro pagaria para um camisa 10, acho que uns 120, 150 mil, que tem sido o teto máximo, né, que o Ronaldo tem pago para os jogadores, tirando o Rafael Cabral, que aí é outra história. Eu acho que poderia sim ser uma boa opção. A grande questão é saber, né, se ele aceitaria voltar para um valor tão abaixo desse, já que lá no time do Hellas Verona não acho que ele deve estar ganhando menos do que, sei lá, 25 mil euros, que já é o equivalente hoje a quase 110 mil reais, né? Então esse poder em relação ao euro, à libra, o Cruzeiro acaba perdendo bastante, assim como os outros times do futebol brasileiro. Eu acho um bom jogador, já teve passagens pela Inter de Milão, jogou também, no caso, muito tempo no Hellas Verona, foram mais do que 4 temporadas por lá, e no Genoa da Itália também, nas temporadas de 2017, 2018 e 2018-2019, onde inclusive ele fez 36 partidas, 1 gol e 5 assistências na primeira divisão do campeonato italiano. E você aqui? O último assunto desse vídeo é sobre uma opção de reforço que poderia chegar no Cruzeiro. Esse que no caso inclusive foi perguntado por alguns de vocês e que foi especulado no Twitter, em alguns meios nessa última semana. Eu era para ter trago esse vídeo aqui para vocês na terça-feira, mas acabou que por conta de vários assuntos, né, deixei agora para gravar na quinta, que é a respeito do Bruno Tabata, que está de saída do futebol português. Depois de um ano razoável, começou bem pelo Sporting lá de Portugal, mas por conta de ser o fim de contrato dele e também o desejo dele de deixar o clube, vai acabar acontecendo possivelmente agora no próximo mês. E assim, é um atleta que realmente é um camisa 10, um cara ali para chegar e ser um meio ofensivo com muita qualidade. Não é à toa que desde quando ele está lá no futebol português sempre teve números até que razoáveis para bom, tá? Mesmo agora nessa passagem dele no futebol português, no Sporting, considerado os top 3 times do futebol português. 25 anos de idade, ele que é lá de Ipatinga, Minas Gerais, então poderia ser um fator, né? Vai saber aí, no caso, se ele não poderia voltar justamente por conta dele ser também de Minas Gerais. Atleta que tem 25 anos de idade, que joga ali como meio ofensivo e também de um ponta direita ou segundo atacante. É um cara bem versátil para essa posição. Ele que, no caso, está no futebol português desde 2016, 2017, na equipe do Portimonense, ficou lá por 4 temporadas consecutivas. A grande questão dele o Bruno é muito mais um jogador para dar assistências do que um cara artilheiro e tudo mais. Isso deu para ver mesmo na temporada, a última dele pela Portimonense, 2019 e 2020. Fez 31 partidas, apenas 1 gol, porém deu 11 assistências. É um número bem interessante, né? 11 assistências em 31 partidas. Foi jogar no Sporting e realmente por lá não convenceu muito. Nas últimas 2 temporadas foram 52 partidas com apenas 8 gols e 6 assistências. Eu acho que poderia sim ser uma boa opção para o Cruzeiro. Eu tenho certeza que se chegasse seria o titular absoluto, mas a questão é que tem vários times, tá, do futebol brasileiro, como por exemplo o Botafogo, é o maior interessado nele, e o Cruzeiro hoje estando na Série B, não dá para competir com o Botafogo se quiser contratar o jogador. Botafogo que precisa também de um meio ofensivo e também um ponta, e o Bruno Tabata faz essas duas funções, e além disso o mundo árabe tem muito interesse no jogador.
que sempre jogou aí no futebol português, então, na minha opinião, poderia ser uma boa opção para o Cruzeiro, mas nesse momento praticamente a mesma coisa de pensar que o Cruzeiro vai contratar, igual eu falei para vocês ali, o Everton Ribeiro ou, por exemplo, o Ricardo Goulart. Nesse momento eu acho muito complicado por conta da questão financeira, apesar de ser um baita jogador. E vocês já tinham ouvido falar a respeito do atleta? Estou curioso para saber a sua opinião aqui nos comentários e deixe também algumas outras sugestões, né? Um jogador ali, no caso, mais jovem, com valor de mercado menor, com salário menor também, que estaria, no caso, dentro da realidade financeira do Cruzeiro hoje. E o último, bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal. E aqui na tela final, 2 sugestões de vídeo para vocês, onde eu falo sobre um jogador que está na mira da Raposa. Vai lá dar uma olhada nesse vídeo, quem que é esse atleta, além também do Orejuela, será que ele poderia voltar ao Cruzeiro? E o vídeo de hoje de manhã, onde eu falo sobre o Everton Ribeiro. Perguntei pro Nicola, será que teria alguma possibilidade do Everton Ribeiro voltar ao Cruzeiro? E um grande jogador para a Série B, vai lá dar uma olhada nesse vídeo, tenho certeza que você vai gostar. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui. E lembrando também, tá, que o link aqui, no caso da Sportbet BR, está aqui abaixo na descrição desse vídeo. Valeu, galera!